Ímpio? Mas o que diabos é ímpio? Oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre. Você sabe. Desculpa, eu tô meio cansado. E bom, como eu tinha falado lá no vídeo do Duende Macabro, que, a propósito, se você não viu ainda, dá uma conferida, ficou um especial bem legal. Hoje a gente vai se aprofundar na história da saga do traje alienígena. Então, fica aí que hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, mas só depois da abertura. Lá nas quebradas dos anos 80, a Marvel estava terminando de lançar mais uma edição do carro-chefe da empresa, o Canguru, quer dizer, o Homem-Aranha, onde rolava mais um confronto do Cabeça de Teia com o Duende Macabro, que terminou com o furgão do vilão caindo no rio Hudson e explodindo. Eu tá virando moda jogar carro nesse rio, hein? Ah, e pra você que tá se perguntando, sim, essa saga se passa no meio da saga do Duende Macabro. Nem um pouco confuso, né? Só que isso não é tudo, já que essa edição termina com o sentido da aranha do Peter disparando que nem doido, e ele se deparando com uma estrutura gigantesca que havia aparecido do nada no Central Park, que ele acaba entrando e sumindo. Assim ele acaba indo parar em um mundo de fantasia, onde ele irá viver diversas aventuras, enfrentar monstros e fazer novos amigos, né? Não. Ah, tudo bem. Então, o que chucrutes acabou de acontecer? Relaxa, eu explico. Bom, naquela época, sendo mais preciso, 1984, a Mattel queria lançar uma linha de brinquedos dos personagens da Marvel, mas só se tivesse uma publicação em quadrinhos que chamasse muita atenção. Então o editor da Marvel, o Jim Shooter, decidiu realizar um grande encontro de heróis com vilões, já que era algo que os fãs já pediam há muito tempo. E para garantir o sucesso desse plano, a Mattel fez uma pesquisa e chegou na conclusão de que as palavras que mais chamavam a atenção das crianças naquele momento eram as palavras guerra e secreto. Acho que deve ser por causa daquele conflito lá da época, a Batalha Gélida. E assim nasceu as Guerras Secretas, um mega evento crossover em 12 partes. Com o propósito de vender brinquedos. E no meio do caos que é essa história aí, o Peter acaba indo consertar o traje dele em uma máquina que fazia os uniformes só com um pensamento. Porém ele acaba indo na máquina errada e ganhando uma esfera preta que se une a ele e se transforma em um traje, que é bem parecido com o da Mulher-Aranha, a Julia Carpenter. Se bem que hoje em dia o símbolo do traje já tem outro significado, mas enfim. O traje, além de ser bastante estiloso, é capaz de produzir a sua própria teia, mudar a sua aparência e guardar objetos, provando que às vezes um bom uniforme pode mudar a sua vida. E agora que eu já dei uma breve explicação, vamos pra história, que começa com o Rob e o Jameson opinando sobre uma matéria do Clarim, que estava falando sobre o sumiço dos heróis, como os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e também o Homem-Aranha, que já estavam desaparecidos fazia dias. Entretanto, para surpresa deles e de todo mundo, aquela estrutura bizarra aparece de novo no Central Park, e quem sai dela é o Homem-Aranha usando um uniforme negro e o Dr. Connors, que também havia sido puxado para essa treta. E quando eles se dão conta que eles realmente voltaram para a Terra, o Aranha mal consegue conter a felicidade dele e sai por aí pulando de alegria. E que é isso? E quando eles notam que os outros heróis também conseguiram voltar, eles decidem dar no pé. E nisso o Dr. Connors pergunta pro Homem-Aranha sobre o que eles falariam para as pessoas sobre o que eles viram e viveram no mundo de batalha. O que o Aranha responde, dizendo que era melhor eles seguirem o conselho do Senhor Fantástico e não falarem nada para não assustar o povo. Afinal, quem iria acreditar na existência de um cara como o Beyonder, com o próprio Peter dizendo que só de pensar nele faz ele sentir calafrios. E ok, se eles não vão falar nada sobre o que rolou com eles, então como que eles vão justificar a ausência deles por dias? Tipo, pessoas devem ter morrido na ausência dos heróis, a taxa de crime deve ter aumentado. Claro, não foram todos os heróis da Terra que sumiram, mas eu acho que não tinha notícia dos Vingadores, nem dos X-Men e nem dos 3 membros do Quarteto Fantástico, sim, a Sul não foi. Deve ter sido um prato cheio pra quem quisesse tocar o terror na cidade. Enfim, o Aranha pega as coisas dele que ele tinha deixado numa árvore antes de ir pro outro lado do universo, descobre que as roupas dele viraram um ninho de passarinhos e deixa o Dr. Connors em casa com a família dele, que já deve estar até acostumado em ver o cara voltar fedendo a réptil. E depois ele volta pro seu apartamento, com o Peter falando que ele passou por tantos apertos nos últimos dias que ele chegou a pensar que ele nunca mais iria ver a casa dele de novo, comentando que até teve uma vez que o Galactus quase pisou nele. Relaxa, mano, eu também não estaria 100% da cabeça depois do Galactus quase pisar em mim. E então, só com o pensamento de querer voltar para suas roupas civis, o uniforme muda sua aparência para se adequar ao desejo do Peter. O que, parando pra pensar, é uma baita parada boa, deve economizar uma baita grana com roupa nova. E isso acaba lembrando o Peter de que o Senhor Fantástico tinha se oferecido para analisar o traje dele. Só que ele acaba lembrando que ele não dá notícia pra Tia May faz dias e resolve ligar pra coitada pra colocar o papo em dia. E ele também resolve ligar pra Felícia pra ele
eles oficializarem o namoro deles e pra eles conversarem, já que o Capitão América e o Tocha Humana tinham contado que ela tinha rodado a cidade inteira tentando conseguir superpoderes há um tempo atrás. Porém, ela acaba não atendendo, já que ela tinha saído pra ir visitar o Peter, que sai de casa bem na hora em que ela havia chegado. E a Felícia também estava querendo conversar com ele sobre esse lance dos poderes, principalmente depois dela ter descoberto que quem tinha feito esse agrado pra ela era ninguém menos que o Wilson Fisk, o rei do crime, que claramente queria usar ela contra o Aranha. Então ela acaba indo embora de lá, justo quando o Peter volta. Que azar, hein? Bom, pelo menos o Peter saiu pra buscar uma pizza, e ele comenta que quando se está a zilhões de quilômetros de casa, você acaba sentindo falta de qualquer coisinha, e que é só quando você volta que você começa a apreciar a beleza das coisas, indo desde os mendigos até a escada encardida de merda. Daí o Peter resolve revelar as fotos que ele havia tirado nessa última aventura, que acabam deixando ele surpreso, já que as fotos haviam ficado lindas e ao mesmo tempo assustadoras. E além de que, elas poderiam valer uma fortuna. Mas no fim o Peter decide destruir os negativos e as fotos, já que segundo ele, todo mundo acharia que as fotos eram falsas, e também que seria melhor não assustar o povo com o que tinha acontecido com eles. E olha, eu até entendo não querer causar histeria na galera com a ciência de uma entidade hiper poderosa que basicamente brincou de Deus, mas achar que iam considerar as fotos falsas é um pouco engraçado pra você, Peter, que já até convenceu o seu chefe que uma montagem era mais autêntica do que uma foto real. Sim, isso já aconteceu. Enfim, depois disso o Peter tenta ir dormir, mas ele só tenta mesmo, porque ele mal consegue parar de pensar em tudo que aconteceu. E nisso o uniforme dele, que estava parado na cadeira, simplesmente se rasteja até o Peter e ele decide dar uma volta para arejar a cabeça. Afinal, nada melhor para curar a insônia do que sair por aí se balançando e impedindo crimes. Ah, detalhe para esse cara que o Peter salvou de ser assaltado, se assustando mais com o Homem-Aranha do que com o próprio ladrão. E sendo sincero, eu não julgo. Imagina que você tá andando no centro da sua cidade, com a rua deserta, de noite, e você é assaltado, o que já é algo péssimo. E para completar o pesadelo, o cara que te abordou desiste do assalto e sai correndo de medo. E quando você se vira, tu vê um cara todo de preto, pendurado de cabeça para baixo, bem atrás de você. Ei, amigo, sabe se o 752 passa nesse ponto? Enfim, depois disso o Peter acaba avistando dois jovens chamados Justin e Louise discutindo entre si. Então ele vai ver o que tá pegando e descobre que eles estavam brigando porque o Justin tinha prometido levar a Louise em um show do grupo favorito dela, o Torrada Tostada. O quê? Você nunca ouviu os grandes clássicos deles, como Pingada e Pão na Chapa, Geração Misto Quente ou Geleias e Amendoins? Enfim, no final das contas o Justin acabou dando pra trás em cima da hora e não pegou os ingressos do show. Sim, é um motivo muito idiota pra brigar. E é exatamente isso que o Peter fala pra eles, que é uma bobeira brigar por algo tão besta como se tem tanta coisa boa na vida. O que é algo que o Justin não concorda, já que eles moram em um bairro péssimo e não aguentam mais viver aquela realidade. Porém o Aranha diz que ele tá enganado e que tem lugares muito piores que o bairro deles, e até piores que o próprio planeta em si. Então pra provar o seu ponto, o Homem-Aranha sequestra os dois e leva eles até o topo de um arranha-céu, pra conseguir dar uma vista panorâmica da cidade pra eles. E nisso, o Homem-Aranha fala que a cidade não é perfeita, que ela tem lá os seus problemas, mas que também tem muita coisa boa, e que ela se comportaria quase como se fosse um organismo vivo, com potencial tanto pro bem quanto pro mal, e que, quer eles gostem ou não, Nova York faz parte deles e sempre vai estar com os dois, aonde quer que eles estejam, mostrando assim o quanto que a vida deles é boa e que se tem muito ainda pra aproveitar. Então depois desse papo, o Homem-Aranha deixa os dois no bairro deles, com o Justin não tendo curtido muito, mas em compensação a Louise gostou, e ela agradece. Então eles se despedem com o Homem-Aranha desejando boa sorte na vida, e ele saindo de lá feliz, dizendo que tá bem melhor e que não sabe se o passeio fez mais bem pra eles ou pra ele, mostrando o quão feliz o Peter tava em ter voltado pra sua vizinhança. E sabe, eu não sei vocês, mas pra mim, algo que sempre me chamou atenção nessa edição é que ela faz parecer que o Peter tenha passado pelo mesmo tipo de experiência que um soldado que tenha recém voltado de uma guerra também passa. Só que aqui de uma forma bem mais leve. Não tô falando que ele tá traumatizado ou com PTSD ou qualquer outra coisa, mas que ele voltou mexido com toda a situação e até com uma nova visão de mundo. Assim como ocorre com muitas outras pessoas depois que elas voltam de uma guerra. Nem precisa ser um soldado necessariamente. Afinal, não é à toa que falam que a guerra muda as pessoas. Seja pelos horrores que elas viram, pelas fatalidades que elas cometeram, pelo estresse que elas passaram ou pelas perdas que elas tiveram. E mesmo que não tenha esse nível de brutalidade nas guerras secretas, porque né? Ainda assim, houveram certas coisas que poderiam causar facilmente estresse em qualquer um que passasse por aqueles eventos. A propósito, eu já falei pra vocês que o Peter morreu nas guerras secretas? É, aqui o corpinho dele. E não me entenda mal, guerra nunca é algo bonito.
Ei! Não você! Mas é uma realidade que depois de passar por eventos onde o mínimo se torna raro, as pessoas que voltam passam por alguns problemas de reabilitação e também voltam a apreciar as pequenas belezas da vida, que é o que o Peter tenta transmitir aqui para as crianças. A propósito, vocês repararam que a Louise é uma garota branca e que o Justin é um garoto negro, certo? Certo. Então, se essa aqui é pra ser a Louise, então quem é esse cara? Bom, reflexões sobre a vida à parte, a gente vê o Peter tirando fotos de um jogo de futebol americano com uma repórter chamada Wendy para a reportagem dela. Até que ele é abordado por um cara chamado Tony Nesters, que se revela sendo um ex-aluno do Peter e também irmão de um dos jogadores ali, o Ray Nesters, que acabou perdendo a partida. E depois desse papo aí, o Peter resolve se trocar e vazar de lá, o que faz ele pensar que ele ainda tem muito a aprender sobre aquele uniforme, tanto que ele mal sabe como que o traje produz as teias para ele. Guarde bem essa informação, ela vai ser muito importante no futuro. E ele também lembra que o Reed Richards tinha se oferecido para analisar o traje, só que o Peter fala que ele ainda não foi por falta de tempo. E vai se acostumando, porque isso é algo que o Peter vai falar muito nessa história. Enquanto isso, a gente vê o Ray, o irmão dele, chegando em casa e sendo abordado por dois caras, chamados Varley e Johnston, que estavam ali para entregar o pagamento do Ray por ele ter perdido o jogo. E eles comentam que um tal de Rosa também tinha ficado tão surpreso que ele até incluiu um bônus para ele, dizendo que espera que ele faça a mesma coisa na próxima semana. Só que o Ray aí fica puto e diz que não vai perder mais nenhum jogo, e os manos falam que o Rosa vai querer falar com ele mais tarde, e que seria melhor o Ray obedecer o Rosa se ele não quisesse jogar 7 palmos abaixo da terra. Agora voltando pro Peter, ele tinha ido almoçar na casa da Tia May, com ela e o Nathan, e nisso ele aproveita para falar que ele tinha desistido da pós-graduação e que ele tinha saído da universidade, o que é algo que deixa a May em choque, com ela perguntando pro Peter como que ele pôde fazer aquilo depois de todo o sacrifício que ele tinha passado e depois de todo o tempo que ele tinha investido, e isso sem falar nos planos que o tio Ben tinha pra ele, com ela falando que não vai deixar o Peter dar as costas pro futuro dele e caindo no chão de tanta tristeza em ouvir isso do sobrinho. Eu acho que ela não aceitou muito bem não. E essa reação da Tia May acaba fazendo o Peter refletir sobre isso, já que ele não sabia que ela se importava tanto assim com a sua vida universitária. E falando em vida, o Peter fala que tá tudo uma bagunça e que tá sobrando até pro relacionamento dele com a Gata Negra, que ele fala que tá azedando. Aliás, sabia que na ausência do Peter, a Felicia simplesmente rodou a cidade inteira atrás dele, quase entregando a identidade dele pros amigos e pra família? Agora voltando pro Ray Nesters, ele recebeu um adiantamento do Rosa pra ele perder no próximo jogo, só que o mano é tão firmeza com o que ele fala que ele faz questão de ligar pro subordinado do Rosa pra falar que o Rosa devia enfiar toda aquela grana no lugar onde o sol não bate. E isso é o bastante pro Rosa decidir tomar medidas drásticas. E olha, é só eu ou vocês também acham curioso que de tantos nomes de super vilão que esse cara poderia escolher, ele resolve adotar o nome de Rosa pra si? Qual vai ser o próximo? O Tulipa? O Girassol? A Margarida? E bom, depois do Peter tomar um puxão de orelha do Rob pelas fotos dele estarem um cocô, ele resolve ir com a Wendy pra entrevistar o Ray, que só passa correndo por ele desesperado porque tinham sequestrado o irmão dele. E nisso o Peter decide seguir ele, que chega metendo o carro no armazém e pegando a arma de um dos capangas do Rosa. Só que ele acaba sendo pego de surpresa pra logo em seguida o Aranha entrar e sentar a porrada em geral. E quando ele termina, ele tenta ir atrás do Rosa, que acaba derrubando um monte de caixas em cima do Ray pra usar de distração e conseguir fugir. Mas relaxa que o Homem-Aranha consegue salvar ele. O problema é que o Ray se viu nessa situação em que o Rosa continuaria perseguindo ele e o irmão dele. Ele decide admitir pra imprensa sua relação com o mundo do crime organizado pra lucrar em troca de perder os jogos, pra assim conseguir manter o irmão dele em segurança e tirar o Rosa da cola dele. E a Wendy fala que é uma pena que alguém com tanto potencial tenha desperdiçado tudo que tinha construído até agora pra simplesmente jogar fora tudo que o futuro dele poderia ser pra ele. Isso te lembra um certo alguém? E já um tempo depois, o Peter vai ver o pessoal da prefeitura tirando o furgão de combate do Duende Macabro do fundo do rio Hudson. Então ele tira umas fotos, deixa um rastreador aranha de precaução e mete o pé de lá. Nisso ele aproveita pra ligar pra Tia May pra tentar conversar com ela, porém ela ainda não quer falar com o Peter depois da última visita. E enquanto isso, alguém misterioso é informado sobre o paradeiro do furgão do Duende Macabro, e por causa disso acaba rolando algumas distrações no trânsito, como um cara ouvindo música sendo atropelado e uma mulher de decote no carro. E assim, o furgão acaba sendo roubado por um guincho magnético. E enquanto isso, no clarim, o Peter recebe uma ligação do Nathan, que já tá de saco cheio dessa briga do Peter com a Tia May, e fala pra ele passar no restaurante em que eles estavam almoçando em 30 minutos pra ele conseguir se resolver com ela, o que é a oportunidade perfeita pra eles conversarem e se entenderem. Isso se o Peter não tivesse ficado sabendo do roubo do furgão do Duende Macabro. Tem vezes que a vida só te estende a mão pra te dar um dedo do meio mesmo. E chegando no local, o Aranha
Homem-Aranha encontra alguns caras mexendo no furgão e desce sarrafo neles, até que ele é surpreendido por uma bomba que foi arremessada contra ele por alguém voando em meio à fumaça. E juntando tudo que nos foi apresentado até agora, como o furgão do Duende Macabro, a suposta morte dele e um recém-descoberto compartimento reforçado que poderia servir de uma saída de emergência, a gente pode concluir que isso significa que um grande personagem está de volta. Oh meu Deus, não pode ser! É isso aí, o personagem por trás disso tudo é o Duende Macabro Halloween! É o quê? Pois é, pra você que não sabe, esse aí é o Halloween, ou Jack-O-Lantern, que é um vilão criado pelo Tom DeFalco e o Steve Ditko, pra aparecer originalmente em uma edição do Homem-Máquina, onde tem essas crianças com fantasias medonhas de Batman e Superman. Essa é uma imagem que vai assombrar os seus sonhos essa noite. Ele é inspirado na lenda do Jack-O-Lantern, que era um cara que enganou o diabo várias vezes e acabou não sendo aceito nem no céu e nem no inferno. E por isso, ele foi condenado a vagar pelo limbo, carregando uma abóbora com carvão aceso dentro pra iluminar o seu caminho durante o seu eterno tormento. E ele também voa nesse disquinho aí, que parece mais um pogobol, como diria o Tassinari. Basicamente, ele é um duende verde que não é um duende, mas é verde. Agora um questionamento, e eu quero saber a opinião de vocês também. Dá pra considerar o Halloween uma variação de vilão duende? Porque meio que eles agem de uma forma parecida, sabe? E também eles são inspirados em criaturas de contos. O Duende Verde, por exemplo, é inspirado em bruxas, não é à toa que ele usava uma vassoura. E o Halloween é inspirado no Jack-O-Lantern. Próximo. Nome. É Halloween. Hã? Ah, não. Esse cara deve estar sacaneando a gente. Não, é sério, eu quero ser o duende, galera. Ah, tudo bem. Por que deveríamos deixar você entrar no clube? Bem, eu vou num planador, atiro lasers e conto abóboras. Isso não é o bastante? É claro que não. Você nem tem cara de duende pra início de conversa. Mas minha roupa parece ser um pouquinho com a de vocês. Tem umas escamas aqui e tal. Claro, mas se a gente deixar entrar qualquer um só com base em investimento, o Carniça já estaria no clube há anos. Então, por que vocês deixaram o Chacal entrar? É que ele é engraçado. Vai mal aí, cara. Por favor, eu quero ser muito doente também. Ah, vai ser doente no inferno, demônio. Bom, porrada rola e os dois acabam saindo pela cidade se batendo, só pra quando eles se afastarem o sistema de piloto automático do furgão ser ativado por alguém e fazer ele ir pra algum lugar. E voltando pra luta, o Homem-Aranha e o Halloween acabam indo parar em uma loja de brinquedos, e olha, uma propaganda de G.I. Joe. E justo quando o Homem-Aranha vai cobrar o Halloween sobre o porquê ele queria roubar o furgão e qual seria a relação dele com o Duende Macabro, o Halloween acaba usando alguns civis de distração e acaba escapando de lá, bem parecido com um certo vilão. Com ele não falando abobrinha nenhuma no final das contas. Que irônico. E quando a luta acaba, o Peter vai até o restaurante, porém ele chega atrasado e acaba tomando uma lição de moral do Nathan, que realmente tentou ajudar o Peter, mas que pra ele só ficou claro que o Peter nem se importa com a tia dele, que só tá preocupada com o futuro do sobrinho, enquanto ele nem faz questão de ligar pra avisar. E ele termina dizendo que realmente achava que o Peter se importasse com a May, mas que talvez ele nem mesmo conheça o Peter de verdade. Enquanto nós vemos a figura do Homem-Aranha entre eles, representando como mais uma vez a outra parte da vida do Peter ficou no meio da sua vida pessoal. E isso é algo que eu acho muito legal, eu acho que ajuda bastante na hora de representar a presença do Homem-Aranha na vida do Peter. Enfim, um tempo depois, sendo mais preciso, 2 Marvel Team Up depois, o Peter tá comentando que mal acredita que ele passou os últimos dias viajando por dimensões com a Capitã Marvel e o Star Fox. Não esses, ok? Com ele falando que prefere ficar mais no lance de amigão da vizinhança, ao invés dessas paradas mais absurdas. E falando em absurdo, enquanto o Peter lavava o seu novo traje negro, ele comenta que por ele ser feito de um material alienígena, ele conseguiria repelir a sujeira. Só que conseguir repelir a sujeira não é a mesma coisa de conseguir repelir CC. E nisso ele fala que ele devia estar procurando pelo furgão do Duende Macabro e descobrindo qual seria a relação do Halloween com isso tudo. Mas ele tá muito cansado pra isso e decide puxar um ronco, porque afinal ele tinha deixado um rastreador aranha no furgão, então ele poderia ir procurar depois. E enquanto o Peter se encontra nos braços de Morpheus, o uniforme dele começa a se rastejar e ir em direção a ele de uma forma bem sinistra. E não muito tempo depois, o Peter acorda com a senhora Muggins, que seria a síndica do prédio dele, batendo na porta dele pra cobrar o aluguel. O que é um absurdo ter alguém batendo na sua porta às 2 da manhã gritando e pedindo dinheiro, né? Seria, se a gente não descobrisse que não era de madrugada, era 7 da noite do dia seguinte. Sim, o Peter dormiu por um dia inteiro. E depois de uma tentativa sem sucesso de ligar pra Tia May, ele decide procurar pelo furgão do Duende Macabro. Só que mesmo tendo dormido um dia inteiro, o Peter ainda se sente muito cansado, o que é no mínimo preocupante. E nessa ele acaba trombando com um Raposa Negra, que é um ladrão idoso que tá quase sempre querendo se aposentar com os frutos dos crimes que ele comete. E
Ei, pera aí. Vilão com cleptomania, cabelos brancos e aparência igual a de um animal de pelagem escura? Poderia ele ser parente da Gata Negra? Ou melhor, o verdadeiro pai dela? É, isso aí daria uma baita teoria se os quadrinhos do Aranha fossem mais mainstream. E bom, o vovô criminoso aí tava fugindo dos super macacos do Fantasma Vermelho, já que o Fantasma Vermelho tinha forçado o Raposa Negra a trabalhar pra ele pra conseguir pagar as dívidas por ele querer construir um cosmicizador, nome esquisito, que seria uma máquina feita pra aumentar os poderes dele. E nisso o Homem-Aranha dá uma surra nos bichos, que metem o pé dali e que provavelmente vão denunciar ele pro Ibama. E então depois dele dar uma de Batman pra fazer o velho explicar toda aquela situação, o Aranha vai ter o Fantasma Vermelho e seus super mamacos, porrada rola e os primatas destroem o cosmicizador e o velho acaba sendo preso. O que é bom, porque tem menos um maluco solto por aí, mas também é ruim, porque nesse meio tempo, em algum outro lugar, alguém acabou destruindo o rastreador Aranha que tava no furgão do Duende Macabro, com esse alguém falando que em seu próximo encontro, o Homem-Aranha irá morrer. Quem será esse personagem misterioso, hein? E algum tempo depois, a gente vê o Homem-Aranha e a Gata Negra descendo a porrada em alguns contrabandistas do Rosa. E quando eles terminam o serviço, a Felícia convida o Peter pra ele curtir um pouco a noite com ela. Só que o Peter é do bonde dos que dorme cedo e recusa. Então eles se despedem e o Peter volta pra casa, pensando sobre como ele só pode estar maluco por ter recusado, rolar pelos telhados com a Gata Negra. E também que ele tem estado esgotado nos últimos dias, com ele dizendo que mal tem dormido direito e que tá sempre cansado. Me identifiquei na última parte. E enquanto ele arrumava algumas coisas, ele acaba esbarrando no uniforme reserva dele, o que faz ele perceber que ainda é muito esquisito que agora ele tem um traje que veio do outro lado do universo, que obedece os comandos mentais dele, como poder mudar a aparência conforme sua vontade e tal. E isso faz o Peter pensar que até daria pra fazer o uniforme ficar igual ao velho vermelho e azul, mas ele descarta logo essa ideia, dizendo que precisa deixar o passado pra trás. Afinal, ele amadureceu muito nesses últimos anos, então quem sabe esse novo visual não representa essa mudança. E de novo, quando Peter vai dormir, o uniforme dele começa a se rastejar e ir em direção a ele de uma forma bem estranha. E já em outro momento, nós vemos dois moradores de rua em um beco brigando para ver quem iria ficar com uma caixa de geladeira para dormir, até que eles acabam vendo algo se balançando entre os prédios. E depois deles presenciarem tal evento, eles acabam ficando com tanto, mas tanto medo que os dois acabam entrando na caixa, provando que não existe essa de lobo solitário quando você vê um maluco de preto se balançando por aí. E já na manhã seguinte, os capangas do Rosa vão avisar ele que o Homem-Aranha e a polícia acabaram descobrindo o depósito principal deles e acabaram mandando o pessoal deles pra cadeia, o que acabaria atrasando as operações do Rosa. E com isso, ele decide que o Homem-Aranha já se intrometeu demais nos seus negócios, dizendo que ele era como uma erva daninha e por isso ele deveria ser podado. Então ele acaba contratando o Puma, não a marca, pra matar o Homem-Aranha. Thomas Fireheart é o CEO das indústrias Fireheart e também é um mercenário que consegue se transformar em uma puma humanoide, adquirindo sentidos extremamente aguçados graças a ele ser resultado de engenharia genética realizada pela tribo dele lá no Novo México, que ele também é encarregado de defender. Enfim, depois de ele dar cabo nos tigres, ele vai de encontro ao Rosa. E eu só queria comentar que esse aspecto do Rosa, dele ser um super criminoso intermediário, é um diferencial bem interessante do personagem, já que isso acaba dando mais camadas na forma de como esse universo é estruturado. E agora voltando pro Clarim, o Peter vende algumas fotos pro Robbie, que também percebe o cansaço nítido dele e pede pra ele descansar um pouco, e a Mary Jane acaba aparecendo por lá pra anunciar que ela tinha conseguido um emprego de modelo e que ela ia sair com a Betty pra comemorar, e até pergunta pro Peter se ele gostaria de ir com elas, mas ele recusa falando que tem outros planos e vai embora, o que faz as garotas refletirem sobre o porquê o Peter seria desse jeito. E voltando pro Rosa, o Thomas acaba aceitando o contrato de matar o Homem-Aranha, e nisso ele vai até um quarto se trocar e mete o pé de lá pra localizar onde o Homem-Aranha estaria com seu olfato super aguçado, usando um pedaço de caixote que o mesmo teria socado. E depois de algum tempo filtrando os cheiros de Nova York, o que não deve ser uma experiência muito boa, ele localiza o Homem-Aranha e vai atrás dele, que tava se balançando por aí pensando na vida, até que ele é quase acertado por um cano que o Puma arremessou contra ele. A vida é engraçada, né? E em um dia você amassa canos, e no outro os canos que quase amassam você. E nessa desviada, o Peter acaba caindo e deslocando seu braço pra se salvar da queda, que ele logo coloca de volta no lugar, mas acaba desmaiando de tanta dor, o que acaba sendo a oportunidade perfeita pro Puma se aproximar do Homem-Aranha. Só que por sorte a Gata Negra tava ali e dá um chega pra lá nele. Assim, mesmo morrendo de dor, o Peter e a Felícia conseguem chegar no apartamento dele. E se já não bastasse o braço, o Peter também acaba tendo dificuldades em mandar o seu traje se afastar, o que acaba assustando a Felícia por ver aquele treco se rastejando pelo chão que nem uma cobra, chegando ao ponto dela cobrar o Peter pra ele parar de enrolar e levar logo esse treco pro Senhor Fantástico analisar. Enfim, ela explica pro Peter um pouco sobre o Puma e a luta que eles tiveram, que pergunta como
estimou que ela teria conseguido vencer ele, mas como ela ainda não estava pronta para falar sobre os poderes de má sorte, ela só vaza daquele lixão que o Peter chama de apartamento. Porém, ele não fica sozinho por muito tempo, já que Mary Jane decide brotar por lá para eles comemorarem o novo trampo dela, o que não seria algo ruim se o Puma não tivesse seguido o Homem-Aranha depois da luta até a casa dele. Então Peter tira Mary Jane de lá, ao mesmo tempo que também tenta cobrir o seu rosto até o uniforme chegar nele, bem a tempo do Puma invadir o apartamento. Então porrada rola e a Mary Jane fica sem entender nada lá de fora, implorando pro Peter abrir a porta. Só que justo quando ela consegue abrir a porta e entrar, não tem mais ninguém ali. Isso se dá porque o Puma e o Aranha estão lutando pela cidade, entrando e saindo dos lugares. Assim eles acabam caindo numa academia, e depois do Aranha aprender alguns pesos com teia que o Puma ia usar, o Puma comenta que sempre achou que as teias do Homem-Aranha fossem artificiais, mas que quando ele tocou nelas, graças aos seus sentidos aguçados, ele acabou descobrindo que elas na verdade eram orgânicas, o que acaba chocando o Peter e deixando o Puma ainda mais puto, porque era pra ser óbvio que o Homem-Aranha saberia do que as teias dele eram feitas. E nisso o Puma acaba arremessando um equipamento de malhação hiper pesado contra o Aranha, que acaba caindo na rua, mas o Peter acaba conseguindo impedir que atingisse alguém e cai de cansaço no chão. Então graças a esse feito heróico, o Puma acaba vendo que o Homem-Aranha é um adversário corajoso e que merece uma morte mais digna. Assim ele decide ir embora e deixar ele em paz por enquanto. Ah, e vale se destacar que enquanto rolava essa luta do Aranha com o Puma, o Rei do Crime ficou sabendo que o Rosa havia encomendado a morte do Homem-Aranha sem a permissão dele. E ele fez questão de chamar o Rosa para eles conversarem em particular, para dizer que ele não queria o Homem-Aranha morto, pelo menos por enquanto. Ironicamente, no mesmo momento em que o Peter quase estava sendo morto. Então Rosa se considere um cara de sorte pelo Puma se recusar a terminar o serviço. E com isso o Rosa se vê sem escolhas com o Fisk na cola dele. Porém, o que ele não esperava era que o Duende Macabro aparecesse ali, vivo e se oferecendo para eles formarem uma parceria, para eles virarem o jogo. Agora voltando pro Peter, quando ele retorna pro apartamento dele, ele acaba encontrando a Mary Jane extremamente preocupado com o que tinha acontecido. E ele até tenta bolar uma desculpa, mas ela logo corta ele dizendo que sabe de toda a verdade, com ela falando que guardou o segredo dele até aquele dia, mas que depois de sentir o drama na pele, ela não poderia mais segurar e revela que sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha. E depois dessa bomba, o Peter até tenta pedir pra Mary Jane ficar pra eles conversarem, mas ela acaba dizendo que ele iria negar tudo, e ela não julga, falando que se preocupa muito com o Peter, e que saber que um dos melhores amigos dela saía por aí todos os dias arriscando a própria vida, foi o motivo dela ter decidido sair de Nova York. E se já não bastar a situação tá complicada com a Mary Jane sabendo sobre o Peter ser o Homem-Aranha, pra completar, a Gata Negra acaba entrando pela janela bem naquela hora só pra confirmar o que ela pensava. E aí a confusão rola mesmo, com o Peter tentando explicar a situação, a Mary Jane indo embora, e ele a Felícia discutindo por ela ter entrado pela janela ao invés da Claraboia e ter praticamente expulsado a amiga dele. E por causa disso, a Felícia também decide ir embora, só que o uniforme do Peter lança uma teia nela, o que acaba fazendo ela ficar, mas também acaba deixando o Peter muito em dúvida com aquilo, por ele não saber que o uniforme dele poderia fazer as coisas sem que ele pedisse. E já algum tempo depois, o Peter tá pensando se ele deveria se mudar dali, depois do Puma descobrir onde é que ele mora, e também se ele deveria ligar pra Mary Jane pra acertar as coisas, que nesse momento tá arrumando as malas pra sumir da vida do Peter. Porém, ela acaba vendo a foto da irmã dela com os filhos e acaba percebendo que iria cometer o mesmo erro que ela havia cometido com a Gale antes. Agora voltando pro Peter, ele só consegue pensar em como a vida dele tá uma completa bagunça, com a tia May não querendo falar com ele, com o Robbie querendo fotos diferentes, com o namoro dele com a Gata Negra piorando e estando cheio de supervilões por aí querendo matar ele. O que acaba fazendo ele se sentir pra baixo, por ele sentir que às vezes ele não tem controle sobre a própria vida, e isso acabou assustando. Nisso ele acaba caindo no sono, e logo em seguida sendo possuído pelo seu uniforme, com a gente descobrindo que o traje faz o Peter sair pela cidade por aí, enquanto ele ainda continua dormindo, o que daria uma baita premissa de filme de terror. E enquanto o Peter tá se balançando por aí, ele também tá tendo um sonho, ou melhor, um pesadelo, onde ele é perseguido pelo seu traje negro e acaba sendo salvo pelo seu traje clássico. Porém, quando ele tenta se afastar deles, eles começam a puxar ele pelos braços com muita força, como num cabo de guerra mesmo. E isso faz o Peter acordar assustado e decidido a botar ordem na própria vida. Então ele vai até o edifício Baxter pra finalmente pedir pro Sr. Fantástico analisar o traje dele. Então ele faz alguns exames e acaba tendo alguns resultados surpreendentes. Já que o Reed revela que o traje que o Peter estava vestindo não era feito de um tecido alienígena. Ele era um alienígena. Sendo mais preciso, ele era um simbionte alienígena. Que, pra você que não sabe, um simbionte seria um organismo que vive em uma relação de simbiose com outro organismo. Ou seja, uma relação onde é uma união íntima entre dois seres, podendo ser benéfica para ambos ou só um deles. De exemplo, nós temos as algas e os fungos, os tubarões e os peixes pilotos, e também aquele seu primo de 40 anos que não sai da casa dos seus tios. Ah, relaxa, o cara que me deu esse traje aqui garantiu que não era um simbionte. Finalmente acabou toda essa doideira de guerras secretas. Ah, cara,
Eu mal posso esperar pra chegar em casa. Meus parabéns! Você e seus amigos se saíram muito bem. E aqui, olha só, como vocês se saíram muito bem, eu vou dar uma lembrancinha pra você, tá? Uma lembrancinha, só um presentinho. Aqui, toma, pode pegar um uniforme novo pra você. Obrigado, cara, mas não precisa. O meu uniforme tá de boa. Ah, não, peraí, que isso? Eu não posso te deixar ir embora sem você levar um presente. Não, é sério, não precisa. Aceita aí, cara. Pô, é de graça. Não, pode eu pegar, não tô pode zoando, pegar. eu não quero. Vai, pega, pode levar. Aceita. Eu não- Aceita agora. Aceita isso. Aceita, pelo amor de Deus. Tá, me dá logo isso. Isso aqui não é um simbionte não, né? O quê? Não. Eu juro pela minha mãe que não é isso, não. Quê? Não, esquece isso, cara, imagina. Bom, se você diz, então vamos dar uma olhada. É pequeno demais, eu acho que não vai dar em mim. Epa! Oh. É, tá aí, gostei. Vem até com um cheirinho de... Não, peraí. Alguém já usou esse traje antes? Cara gentil. Bom, voltando pra história. O Peter então tenta tirar aquele treco dele, só que o traje começa a apertar e a esmagar ele. E nisso, Reed usa uma arma sônica pra separar eles e prende o simbionte. Só que agora, só de cuequinha, o Peter acabou ficando sem nenhum uniforme pra poder esconder a sua identidade e poder voltar pra casa. E por causa dessa necessidade, acaba surgindo o bombástico Homem-Vergonha, que é basicamente um uniforme antigo do quarteto emprestado pelo Johnny com uma sacola de pão na cabeça. Sem falar no bilhete de me chute nas costas, que é a cereja do bolo, que é a sobra-prima da moda. E nessa volta ao lar, o Peter aproveita para impedir uns crimes e passar vergonha em rede nacional, sendo conhecido como Supermercado, o amigão dos preços baixos. Além dele também refletir sobre o fato dele ter ficado em contato com um simbionte alienígena por dias, que conseguia produzir teias de forma orgânica para ele. E esse último ponto acaba fazendo ele se questionar sobre o que o simbionte estava se alimentando enquanto estava grudado nele. Seria secreções glandulares? Células adiposas? Dejetos corporais? Prefiro nem comentar. Agora, já em casa, o Peter acaba sendo visitado pela Mary Jane, que pede desculpas por ela ter saído daquele jeito da última vez e que, já que ela sabia sobre o segredo do Peter faz tanto tempo, nada mais justo do que ele saber sobre os segredos dela também. Então eles acabam indo para um parque conversar, e nisso a gente fica sabendo um pouco mais sobre o passado da família da Mary Jane. Os seus pais, Philip Watson e Madeline Watson, se conheceram na faculdade. Seu pai era professor de literatura moderna e sua mãe fazia teatro. Eles eram um casal muito apaixonado e quando sua mãe se formou, eles decidiram se casar e começar uma família. Então com 18 meses de casados, nascia Gale Watson e 4 anos depois a sua irmã caçula, Mary Jane Watson. Porém, conforme os anos foram se passando, o Philip tentava embarcar na carreira de escritor de livros, mas ele nunca estava satisfeito com o próprio trabalho e acabava sempre descontando na própria família. E isso acabou levando eles a se mudarem diversas vezes para tentarem ir atrás dos sonhos do Philip, o que ocasionava também nas meninas terem que trocar de escola e de amigos toda hora. A Mary Jane, por um lado, para tentar compensar essa solidão, acabou por adotar uma personalidade brincalhona, e já a Gale decidiu se dedicar a estudar dança. E é claro, nenhuma delas gostavam de viver daquele jeito. A Madeline, muito menos, ela só aturava. Porém, houve um dia que o Philip bateu na Gale por ele achar que todas elas eram uma âncora na vida dele e pelas aulas de dança da Gale serem muito caras. Isso acabou levando a Madeline a se separar do seu marido e levar as meninas com ela. Enquanto isso, o Philip estava recebendo uma dedicatória como Homem do Ano na universidade onde ele dava aula, sem contar do processo que ele deu contra a Madeline por abandono de lar. E por causa disso, elas acabaram ficando sem dinheiro e precisaram ir morar na casa de parentes. E acho que dá pra vocês perceberem que toda essa situação hostil foi o motivo da Mary Jane sempre querer ser alta astral pra quebrar o gelo, né? Bom, nessa de ficar morando na casa de outras pessoas da família, a Mary Jane acabou só gostando de uma delas, que era a tia Anna, a irmã do Philip, que sempre tratava ela muito bem, e que também era amiga de May Parker, que era sua vizinha. E por causa disso, a Mary Jane ficou sabendo do Peter, já que as duas senhoras sempre tentavam dar uma de cupido com os sobrinhos. Enfim, o pai da Mary Jane se mudou pra Oregon e cortou todo e qualquer contato que tinha com elas, e no fim elas acabaram ficando na casa do primo da Madeline, o Frank Brown, que permitiu que elas morassem ali, desde que elas cuidassem da casa e dos 3 filhos dele, assim conseguindo um pouco de estabilidade. E assim as coisas foram melhorando, tanto que a Gale estava saindo muito bem no ramo de dança e tinha começado a namorar um rapaz chamado Timmy Barnes, que era jogador de futebol americano e um dos melhores alunos da escola. E já com a Mary Jane, ela tinha recém entrado para um grupo de teatro escolar. Entretanto, essa estabilidade não durou muito tempo, já que a Gale e o Timmy decidiram se casar depois da escola, e isso começou toda uma briga com a Madeline sobre o que ela deveria fazer com a própria vida
vida, mas no fim eles acabaram se casando e tendo um filho. Porém, o time tinha 19 anos, ele era muito jovem, tinha recém acabado de entrar na faculdade de Direito e não parecia estar gostando muito da ideia de ter que arcar com a responsabilidade de ter uma família. E com isso as frustrações e brigas vieram e parecia que a situação piorava mais e mais a cada dia que se passava. E a gota d'água disso tudo foi a Gale anunciando que ela teria um segundo filho, o que acabou fazendo o time largar ela e fez a Mary Jane ter que largar o teatro para poder ajudar em casa com as contas, com ela fazendo bico em tudo quanto é canto. E se já não bastasse isso, a saúde da Madeline acabou piorando e ela acabou infelizmente vindo a falecer, sem nem conhecer o seu segundo neto. E graças a tudo isso que havia rolado, a Gale tenta tranquilizar a Mary Jane, falando que elas iriam dar um jeito depois que o bebê nascesse e que a Mary Jane não teria mais que ir trabalhar depois da escola. Só que a Mary Jane acaba falando que os filhos da Gale não eram problema dela e que ela não queria desperdiçar a vida dela como a Gale ou a mãe delas, que teria aberto mão dos próprios sonhos para fazer outra pessoa feliz. Assim ela sai correndo de lá e abandonando a Gale por medo de tudo que aconteceu de ruim com a sua família voltar a acontecer com ela. E a Mary Jane até comenta que anos depois ela tentou ligar várias vezes pra Gale, mas ela acabou nunca sendo bem atendida, o que é algo que ela entende, já que nem ela se perdoou direito, então imagine a irmã dela. E depois de ouvir toda a história da Mary Jane, o Peter acaba pensando que eles dois realmente têm muita coisa em comum. Afinal, os dois já perderam muita coisa na vida. E nisso a Mary Jane diz que agora eles estão quites, já que ela sabe o maior segredo dele e agora o Peter sabe todos os segredos dela. Assim eles acabam se acertando, dizendo que gostam muito um do outro e decidindo que vão levar as coisas aos poucos, dando um passo de cada vez. E bom, enquanto esses dois pombinhos aí tinham um dia legal, o Duende Macabro e o Rosa haviam firmado sua parceria para criar um império que rivalizasse com o do Rei do Crime, com o Duende Macabro ameaçando vários donos de estabelecimentos para pagarem tributo para ele. E é claro que um doido de laranja voando num planador ameaçando os outros não ia passar despercebido por muito tempo. E logo a notícia sobre o Duende Macabro estar vivo se espalha e acaba chegando no Peter, que já desconfiava que ele não tivesse morrido naquela última batalha. E assim, ele vai atrás do seu antigo uniforme vermelho e azul e dos seus equipamentos, os checando para ver se eles estavam em boas condições. Afinal, ele ainda se sentia culpado pela criação do Duende Macabro. E como ele próprio diz, com o Duende Macabro, todo cuidado era pouco. Ele já havia se provado ser um dos seus maiores inimigos, seja no quesito de força e armamento, quanto no quesito de sagacidade. Não era à toa que a maioria das lutas que eles tinham entre eles eram imprevisíveis, mas daquela vez ia ser diferente, já que ele iria dar tudo de si e o vencer de uma vez por todas, e que quando tudo acabasse, o Duende Macabro iria ver o que acontece com quem se mete com o Homem-Aranha. Assim, terminando a história. Ah, e pra você que ficou se perguntando o que aconteceu com o simbionte, bom, ele ficou preso em um tanque de contenção em um laboratório do edifício Baxter, onde ele fica tentando de todas as formas se libertar da sua prisão e avaliando a sua situação, planejando, odiando e principalmente sendo motivado por uma enorme sede de vingança. E essa foi a saga do traje alienígena. Olha, por mais que essa saga não seja uma das minhas favoritas, ela tem bons momentos que compensam a leitura muito bem. Na época que ela foi publicada, houve uma troca de roteiristas, do Roger Stern pelo Tom DeFalco, e uma troca de desenhistas pelo John Romita Jr. pelo Ron Frenz, que é um dos meus artistas do Aranha favoritos. Aqui o DeFalco num todo faz um bom trabalho. Eu gosto de como ele cria esse drama da Tia May não aprovar a decisão do Peter de sair da universidade. Eu acho que ajuda a tirar um pouco a imagem que ela tem de velhinha inocente, frágil e gentil, pra tornar ela uma personagem que realmente tenha peso nas histórias, sem ter que reduzir a coitada a ser uma múmia com problemas de saúde. Além do destaque absurdo que ele dá pra Mary Jane, continuando o trabalho que o Roger Stern vinha fazendo sobre o passado dela com a irmã, e aprofundando bastante a personagem ao falar sobre como era a vida dela com a família, e sobre como isso moldou ela pra ser a garota autoastral que a gente tem em mente. Ao mesmo tempo que ele também ajuda a tirar esse aspecto unidimensional que as pessoas têm em mente da Mary Jane, dela ser só arroz de festa e tal, e dando mais personalidade pra ela, o que acaba tornando ela uma personagem mais interessante, identificável e semelhante ao Peter em muitos aspectos, principalmente pelos erros que os dois cometeram no passado, que acabariam por moldar suas vidas quase de forma paralela. Pera, vidas paralelas? Isso sem contar no retcon dela saber que o Peter era o Homem-Aranha há muitos anos, o que pra mim é um retcon bem legal, principalmente se você for ler as primeiras edições de novo com essa informação em mente. Agora, um problema que essa saga acaba tendo, meio que sem querer, é que por ela se passar no meio de outra saga, que seria do Duende Macabro, algumas pontas acabam ficando soltas e só são concluídas,
edições depois, como o próprio lance da Tia May ficar chateado com a decisão do Peter de sair da universidade. E já em relação ao simbionte agora, eu gosto como no início ele é um traje mega útil e versátil, e só aos poucos o Peter vai sentindo cansaço, esgotamento físico, até mental se duvidar, e ele meio que por estar passando por um monte de problema de uma só vez, ele nem chega a cogitar que aquele mal-estar pode estar sendo causado pelo próprio traje, que está se aproveitando dele sorrateiramente. Meio que sendo que às vezes algumas coisas são boas demais pra ser verdade, né? Aliás, percebeu como que em momento algum eu falei que o simbionte deixou o Peter do mal? E se dá pelo fato de que essa ideia do Homem-Aranha ficar agressivo por causa do simbionte não veio dos quadrinhos, mas sim da série animada de 94, que resolveu adicionar esse elemento ao simbionte de deixar o Peter mais agressivo e egocêntrico, ao invés de deixar ele só cansado. E essa mudança foi algo que o público gostou tanto que acabou sendo implementada até em outras adaptações do simbionte, como em quadrinhos, filmes, animações e em jogos. Agora uma curiosidade, sabia que quem criou o traje negro foi na verdade um fã do Homem-Aranha? Pois é, Randy Schuller era um cara que gostava bastante do Cabeça de Teia e havia participado de um concurso da própria Marvel para sugerir ideias novas. E ele tinha dado a ideia de um uniforme preto com detalhes vermelhos pro Aranha, que iria funcionar quase como os trajes do Quarteto Fantástico, sendo feito de moléculas instáveis, sabe? E o Jim Shooter, que era o editor da época, gostou tanto que comprou a ideia por $220 e, como vocês sabem, acabaram trocando alguns detalhes visuais, deixando o traje preto e branco e mudando sua história para ele ser apresentado em Guerras Secretas. Ah, e se você ficou triste pela proposta do Randy não ter sido totalmente adaptada, relaxa, porque alguns anos depois eles realmente adaptaram essa proposta na história sensacional Homem-Aranha, Crescimento Pessoal. No fim, o traje negro fez um baita sucesso, surpreendendo todo mundo, até porque não se mexe em time que tá ganhando, né? Então imagina trocar a aparência do personagem principal da editora. Entretanto, por mais que a história do traje alienígena acabe por aqui, a história com o simbionte só estava começando. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações de todos os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou, deixa o seu gostei, não se esquece de comentar aí embaixo. E se você gostou muito do vídeo e quer me ajudar, por favor, compartilhe esse vídeo o máximo possível nas suas redes sociais. Bom, no mais é isso, muito obrigado por me assistir até aqui, se cuidem e até a próxima. Falou, porque agora eu vou puxar um ronco. Até mais, gente.